Esse socão aí é na cara do sexismo. Esse programa aqui é para lembrar que a gente tá na semana que o planeta se prepara para a comemoração do Dia Internacional da Mulher. Por todas as razões, eu vou celebrar uma das grandes realizadoras deste país, a paulista Laís Bodansky, uma diretora que não apenas teve uma carreira política forte dentro da questão da política audiovisual na SPCine, fez um trabalho magnífico nesse terreno, mas tem um trabalho militante em prol do humanismo na telona. Cada filme dela é um nocaute. Basta a gente lembrar de um longa que colocou muita gente na lona. O Bicho de Sete Cabeças. E outro filme que eu digo pra vocês, me derrubou pela sua afetuosidade. Chega de Saudade. Antes de a gente abrir a nossa contenda, queria aproveitar essa data. Eu poderia listar as incríveis diretoras brasileiras que estão aí: Ana Mui Laerte, Sabrina Fidalgo, Cíntia Domit Bittar, Suzana Lira, gente fazendo filmes magníficos, mudando a identidade do cinema brasileiro, e sempre vou enaltecer o trabalho delas, mas eu preciso fazer um dever de casa que a gente tinha que ter feito no último programa e não fez, que é destacar as realizadoras do mundo que saíram premiadas do último Festival de Berlim. Faço isso agora como um convite para vocês revisarem a cobertura que a gente fez. Quando eu digo a gente, este que vos fala e o meu querido chapinha Gustavo Valente no Arena no 7. Vamos ver o palmarès da Berlinale. Tia, a vida é tão difícil. Objetivo. Coisas de cor. Isabel, s'il vous plaît. I am half Brazilian. Agora, antes de a gente cair na nossa competição de hoje, roda a vinheta! Dois, três. Vamos lá? Em plena pandemia, a Laís Bodansky presenteou a gente no Festival do Rio, no Fecha Aruanda, com aquele que até o momento é o seu último longa. Tomara que venham outros. A Viagem de Pedro. Eu vou pedir para vocês conferirem um pedacinho. Será que a morte é assim? O trabalho que essa realizadora meticulosa fez com o Cauã Raymond é um achado na construção de uma forma arquetipal de falar sobre o poder em xeque, num debate sobre o masculino, num debate sobre a aristocracia falida e no debate sobre um sistema colonial rançoso que tenta se reinventar de metrópole a império. É um trabalho do ponto de vista da relação da arte com a história que eu talvez só tenha visto de uma maneira tão intensa no Danton, Preço de uma Revolução, do Vaida, por exemplo. É de um filme muito meticuloso que não foi devidamente entendido. Antes dele, a Laís ganhou todos os holofotes internacionais a partir da Berlinale de 2017, apoiada num desempenho antológico da Maria Ribeiro em Como Nossos Pais, que é, vou ser bem sincero para vocês, a obra-prima dela. A gente já comentou esse filme aqui outrora, por isso que eu quis escolher um outro recorte, um recorte ainda
da primeira década do século XXI para abrir esse programa aqui com vocês. A Laís soube não apenas se reinventar de uma década a outra, mas amadurecer no seu olhar sobre as inquietudes humanas e colocar essas inquietudes em representações muito tridimensionais de angústias em relação à solidão, ao amadurecimento, às responsabilidades fraternais, maritais, filiais, paternais, maternais. Enfim, é uma cineasta que entende o lugar da angústia na sociedade brasileira para além dos vetores sociais que operam por sobre esse sentimento. Raquel Almeida, uma das maiores assessoras de imprensa do teatro brasileiro, estava do meu lado numa sessão de O Bicho de Sete Cabeças. Se eu não me engano, foi no UCI. Ela chorou que nem um boi ladrão com a interpretação do Rodrigo Santoro. A partir de O Canto dos Malditos, Astragésilo Carrano, que chegou a fazer filmes, enfim, a Laís conta a história da incomunicabilidade entre um filho e um pai num esquema repressor. Vamos, responda! Como é que você vai viajar sem dinheiro? Não, diga! Em que a maconha é considerado um objeto absolutamente abjeto. O pai, interpretado pelo Otton Bastos, inspirado na história do Carrano, surta quando descobre que o filho tem um baseado consigo. O que é isso? Num momento assim de ebulição hormonal desse rapaz, e coloca o tal garoto Neto numa colônia para tratamento de pessoas com esquizofrenias XYZ. Ou seja, dentro de uma estrutura manicomial, quase que feudal, Neto precisa aprender a sobreviver cruzando com tipos que estão nas raias da perda da lucidez. E tu caiu, foi? Vem pra cá. Tu caiu, foi? Tu dorme aí, é? Aí, ó, eu durmo ali. A gente tem Gero Camilo ali, a gente tem Caco Ciocla ali. Enfim, é um filme de grandes talentos em cena. Amigo, eu preciso falar com o médico. Vai falar. Quando? Na hora certa. Quando? Agora toma o seu café. Mas o mais corajoso é que a Laís bancou a escalação de um ator ainda muito jovem que era encarado como a grande promessa da telenovela brasileira ali no fim dos anos 90, que é o Rodrigo Santoro. Ao ser premiado no Festival de Brasília pela sua interpretação colossal, ele foi vaiado. Essa vaia foi transformada em resignação, em resiliência, foi transformada em coragem. O Santoro seguiu anos a fio, sempre operando na margem de parcerias com grandes cineastas, trabalhou, por exemplo, com André Ristum, Hector Babenco e fez uma carreira internacional louvável com séries como Lost, Westworld e, sobretudo, com um blockbuster inesquecível que é o 300 do Zack Snyder, consolidando-se como um dos grandes atores brasileiros devido seu desempenho no recente O Último Azul, que hoje está na Netflix e que saiu premiado do Festival de Berlim de 2025 com o Grande Prêmio do Júri. Salve, Santoro! Valeu, xará! Eu fui parar no Festival de Brasília de 2007 usando uma folga que eu tinha na época que eu trabalhava num grande jornal. Eu não estava escalado para cobrir esse evento. Só que ia ter Cleópatra do Júlio Bressani, ia ter Falsa Loura de Carlão Rachembar, meu grande querido amigo que faz tanta falta para o nosso cinema, e ia ter Laís Bodansky numa noite de domingo com Chega de Saudade. Chega de Saudade é um trabalho muito singular dela na tentativa de fazer uma crônica num esquema de coral. São vários núcleos de personagem que vão colidindo pouco a pouco com direito a participações memoráveis, entre as quais Elza Soares e Marco Ribas.
na banda que alimenta a euforia de uma gafieira onde uma série de pessoas solitárias vai no arrasta-pé tentar curar as suas vicissitudes de todo dia. Tem um pé de valsa que aparece ali que é bom de lábia, que é um personagem interpretado pelo Stepan Essessian. Foi muito bom dançar com você. Muito especial. O Stepan é um ator que apareceu ainda no fim dos anos 60 com Marcelo Zona Sul. Ele tem uma carreira no cinema memorável. Participou de filmes antológicos, fez filmes com Babenco, fez filme com Cacá Diegues, é uma espécie de ator assinatura do Andrucho Waddington. Agora, ver a entrega dele como um pé de valsa, escanteado pelo amor, mas que não desiste de ser feliz e que nunca rejeita a oportunidade de correr atrás de um beijo na boca. Sem você, esse baile é uma noite sem sua estrela mais brilhante. Isso dá uma alegria. Stepan é um grande ator brasileiro. Tô dando uma treinada aqui, muito inspirado num filme que eu vi recentemente com a Sydney Sweeney, em que ela vive uma boxeadora. Esse filme é um primor e ele não teve o devido valor, principalmente na temporada do Oscar. Sydney Sweeney é hoje uma das grandes atrizes do cinema americano. Se você ainda não conferiu o fenômeno A Empregada, corre atrás que vale a pena. Este Arena encarou 2 momentos luminosos da Laís Bodansky nas telas. Quem será que ganha esse combate? De um lado, Bicho de 7 cabeças. Do outro, Chega de Saudade. Eu sei que eu vou criar muitas inimizades neste momento. Por favor, não abandona o Arena depois do resultado, porque, contrariando tendências, o ganhador chega de saudade. Seguinte, Bicho de 7 Cabeças é sem dúvida nenhuma um dos melhores filmes brasileiros do século XXI, inquestionavelmente. Só que um dos motivos do Arena existir é convidar plateias para redescobrirem grandes filmes. O Arena no Set valoriza trabalhos de grandes profissionais que não ganham muitas vezes o valor que eles merecem. O montador Paulo Sacramento foi um dos grandes artesãos da edição na retomada e demonstra isso no Chega de Saudade, trabalhando com um material que Valtinho Carvalho fotografou sob a batuta da Laís. Não há como eu não aplaudir, não há como eu não me rasgar de amor por esse longa-metragem maravilhoso e, sobretudo, ver Stepan Essessian brilhando dá uma alegria. Eu vou te contar uma coisa, rapaz. Eu vi a morte de perto. Queria deixar uma dica para vocês. Vocês vão ver aí pelo menos 2 dos livros que o Stepan escreveu. Stepan é um escritor maravilhoso, acompanhe a literatura dele, deixe inclusive suas impressões aqui nos comentários sobre o que vocês se lembram do Stepan na telona e se vocês lerem os livros, o que vocês acharam, pedidos para os próximos programas e, sobretudo, deixo com vocês a lembrança de que o Arena no Set é parte de um empório cinematográfico 7x7 que inclui ainda o trabalho incansável do meu chapinha, Gustavo Valente. Começando mais um episódio do Momento Crítico, hoje sobre o diretor Alan Rudolph, que você deve estar se perguntando quem é, e você vai saber um pouco mais sobre ele daqui a pouco. A gente tem dicas de filmes, playlists, viagens internacionais. Fica com a gente. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Perdão a todas pelas idiosincrasias que nós homens cometemos. Salve o cinema!